Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui a moderar este painel. Obrigado, Jorge, pelo convite e também obrigado à Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança de Informação. E obrigado, é um prazer, um privilégio estar aqui com este painel de ilustres pessoas, algumas das quais eu já conheço há muitos anos, algumas das quais tive o prazer de poder trabalhar com elas. E é bom reencontrar-nos, especialmente depois destes 2 anos muito esquisitos que tivemos, e podermos estar aqui a conversar sobre os temas da cibersegurança. E obrigado a todos também que estão, ao resto das pessoas que estão a assistir a este painel e a esta sessão. Para quem não conhece, o meu nome é Celso Martinho, eu sou um tipo velho, com cabelos brancos, já cá anda há uns tempos, desde os inícios da internet em Portugal, passei muitos anos pelo SAP, depois durante alguns anos estive a gerir um fundo de investimento em startups, que tinha um mandato de investir em empresas de cibersegurança, e tive o prazer de trabalhar diretamente com o Nuno, que criou a Probably, e também com o Pedro, da J Scrambler. E agora sou diretor de engenharia numa empresa americana que decidiu montar um escritório em Portugal e que se chama Cloudflare. Mas isto não é sobre mim, é sobre o nosso painel e, portanto, sem mais demoras, o que eu pediria é que cada um de vocês fizesse uma breve introdução de quem são, o que é que fazem, o que é que são as vossas empresas, os vossos produtos. Se calhar sugeria que fôssemos relativamente rápido nas introduções, 5 minutos cada um, e depois podemos passar ao debate e às perguntas. Pedro Fortuna, queres começar? Estou aqui a seguir a ordem da brochura, do painel. Queres ser o primeiro, Pedro? Muito bem, obrigado a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O meu nome é Pedro Fortuna, sou cofundador e CTO da J Scrambler. A empresa foi iniciada em 2014, na verdade a tecnologia que lhe deu origem foi começada uns anos antes, portanto circa 2009, 2010. Portanto, numa outra empresa de segurança também que estávamos a trabalhar na altura, mas que depois decidimos mudar o foco para a área em que estamos hoje, não é? A J Scrambler é presentemente e tem sido líder mundial na proteção de aplicações web e mobile web. E o que fazemos, dito de uma forma muito simples, é garantir que o comportamento das aplicações web não é adulterado maliciosamente, ou seja, que resulte em comportamentos que não são aqueles desenhados pelo dono da aplicação, por quem programou a aplicação, nomeadamente as mensagens que são mostradas ao utilizador, e portanto que sendo adulteradas podem até fazê-lo ceder dados para que não deveria estar a ceder, não é? Portanto, a parte dos dados sensíveis e da proteção dos mesmos nas aplicações é também um foco muito grande da empresa. Do ponto de vista mais técnico, o que fazemos, portanto, nós somos uma empresa de produto, antes de mais, não fazemos serviços, ou os serviços que fazemos são meramente aqueles que estão associados aos produtos. Temos dois produtos, um produto chamado Code Integrity, que é o produto mais antigo, é o produto, na verdade, que deu nome à empresa, que depois tivemos que arranjar um nome para o produto, e que, portanto, acabou por se chamar Code Integrity. É um compilador, na sua essência, um compilador de JavaScript, portanto, conseguimos receber JavaScript destas aplicações web, fazer o parsing e a transformação do código durante o build aplicacional. Portanto, nós traduzimos JavaScript em JavaScript, que é capaz depois de ter estas capacidades adicionais de detectar que foi adulterado e que os dados sensíveis estão a ser manipulados. E um segundo produto que é o Web Page Integrity, que é uma extensão deste primeiro,
que serve para monitorizar as aplicações web quando elas estão a correr, portanto nas várias sessões, sendo capaz de reconhecer quando é que um dos componentes, um ou vários dos componentes que estão a correr nesse site, muitas vezes são third parties que possam ter sido adulterados, estão a incorrer em comportamentos maliciosos, nomeadamente a roubar dados e a enviar esses dados para domínios controlados pelo atacante. Portanto, nós prevenimos isso e garantimos que todo o comportamento, toda a experiência de utilização do utilizador naquele site é mantida da forma mais fiel possível. Obrigado, Pedro. Ainda me lembro da primeira demo que fizeste do vosso produto na Bright Pixel e o quão impressionada a equipa ficou com essa demonstração. Rui, queres-nos falar um pouco sobre ti e sobre a Integrity? Sim, claro. Antes de mais nada, começar por agradecer o convite do Jorge, da Associação. Celso, obrigado também pela moderação e cumprimentar aqui também o resto dos ilustres colegas aqui de painel. O meu nome é Rui Chantilal, eu sou cofundador da Integrity. A Integrity é uma empresa que nasceu em 2009 com um grupo de 4 amigos que na realidade já trabalhávamos juntos nesse momento há 10 anos, portanto trabalhamos juntos há cerca de 22 anos. Costumo dizer um bocadinho a brincar que eu, o Bruno, o Marco e o Nuno passámos mais tempo juntos acordados do que nós com as nossas mulheres, na realidade. E isto é um asset, é um ativo forte para a empresa porque promove um forte entendimento e cada um de nós sabe exatamente o nosso espaço. No contexto da Integrity, a Integrity é uma empresa focada na prestação de serviços de cibersegurança, na área de Offensive Security, na área de serviços de consultoria, alinhamento com melhores práticas internacionais, ISO 27001, e também na área de ciberengenharia, onde executamos assessments por forma a garantir, de uma perspectiva técnica, que os nossos clientes estão a implementar as suas soluções de acordo com as melhores práticas. A forma como nos posicionamos é muito na perspectiva de pacotizar ofertas, seja em formato de managed services, seja em formato de uma ação ad hoc, por forma a que possamos ser o mais eficientes e o mais eficazes possível. Para tal, nós desenvolvemos dentro da Integrity 2 plataformas. Uma plataforma de gestão do ciclo de vida das vulnerabilidades, a que chamamos Vuln Manager, e combinamos, por exemplo, esta solução com a prática da nossa equipa de Offensive Security para providenciar um serviço que chama-se Keep It Secure 24, que é um serviço de testes persistentes. Ou então temos outra plataforma que é o Integrity GRC, que é uma plataforma de GRC efetiva. As duas plataformas já levam cerca de 10 anos de maturidade de desenvolvimento. O nosso posicionamento não é tanto na perspectiva de SaaS, de vender as plataformas para os clientes, é mais envelopar estas plataformas com as nossas ofertas de managed service. Portanto, o Vuln Manager, no caso dos testes persistentes, é uma plataforma-chave para a entrega e gestão do serviço, mas o Integrity GRC, por exemplo, um cliente que queira um serviço de gestão de risco de terceiras partes, ou um cliente que queira implementar ou gerir uma certificação, utilizamos a plataforma no providenciar destes serviços. Temos uma projeção internacional, hoje temos mais de 50% do nosso negócio num contexto internacional, clientes em 19 países, e isto ainda antes da integração no contexto do mundo DevOps. E penso que como sumário está bem. Rui, e a Integrity é certamente uma referência não só no mercado, mas como uma grande empresa nacional. Pedro Borges, fala-nos da Locker e de ti, por favor. Muito bem, boa tarde a todos e agradeço também à P2SI o convite. Como Jorge disse, tenho acompanhado com interesse desde muito cedo o trabalho da organização. Portanto, eu sou neste momento Chief Operating Officer e sou co-founder da Locker. Em termos profissionais também comecei a minha carreira na Cibos, portanto na área da certificação digital, depois evolui para a Multicert, quando a Multicert foi criada em 2002, onde fiquei até 2009, e desde essa altura depois tenho trabalhado sempre na área da segurança, embora em áreas diferentes, desde para a PKI, mas também
a área de smart cards, em que trabalhei também numa multinacional holandesa, e depois mais tarde em segurança aplicacional, também quando estive na Paddy Power Betfair em 2015 a 2017. A partir dessa altura abracei então o desafio da Locker e o bicho aqui do empreendedorismo nesta área. Pronto, a Locker é um projeto que nasceu na sua gênese focado numa área diferente daquela em que opera hoje em dia. Portanto, nasceu focada em autenticação forte e multifator. Portanto, isto é em 2015. O que era um problema naquele momento estava um pouco à frente do tempo, ou seja, a sociedade não estava naquele momento muito sensibilizada para essa necessidade e portanto era uma coisa muito tech e muito geek, que a malta da área de segurança achava piada, mas que, digamos, o resto das organizações, tanto as áreas de negócio como de compliance, como de risco, não viam, digamos, uma necessidade para isso. Acho que só maturou mais tarde, na área, por exemplo, ou na altura em que a PSD2, a segunda Diretiva de Pagamentos Europeus, começou a surtir efeito, e hoje em dia já todos nós convivemos de certa forma com isso. Portanto, tendo começado nessa área e sendo uma coisa que ainda temos no nosso portfólio, a partir de 2017 a Locker evoluiu muito mais para uma plataforma que providencia jornadas digitais com um especial foco para a banca. Não sendo só aplicáveis na banca, e temos clientes também noutros setores de atividade, mas a banca é uma área de negócio muito regulada, com grandes requisitos e exigências ao nível de, digamos, de verificação de identidade, de anti-money laundering, digamos, tanto ao nível dos indivíduos como das transações, e portanto acabou por ser um terreno para nós muito interessante. Portanto, temos vindo a desenvolver uma plataforma que tem um conjunto grande de funcionalidades, começar pelo onboarding de clientes, portanto, como é que nós conseguimos adquirir, entre aspas, um novo cliente à distância, mas com todo o tipo de garantias que temos que ter neste setor de atividade, e de verificação dos seus dados, dos seus documentos de identificação, se está em alguma checklist, ou neste caso lista digamos, de sanções, por exemplo, a nível internacional, que todos hoje em dia ouvimos falar bastante das sanções nos noticiários, e entre depois outro tipo de jornadas de concessão de crédito, de atualização de dados, de prova de vida. Portanto, basicamente é algo que os nossos clientes têm necessidade e precisam de ajuda para se transformar de um negócio que era muito físico, não é, para um negócio que hoje em dia é cada vez mais digital. Portanto, hoje em dia, em termos de contexto geográfico, temos praticamente o mercado nacional consolidado, a generalidade dos bancos são nossos clientes, e temos, desde há coisa de 2 anos, começado um processo de internacionalização mais forte, já não só aqui, começando pelo país aqui ao lado, mas com outras geografias, Hong Kong, Noruega, Polónia, portanto, onde hoje já temos alguma atividade. E ficava-me para já por aqui, depois disponível para outras questões. Excelente, Pedro, obrigado, e é um orgulho ver o progresso da Locker ao longo dos últimos anos. Lembro-me também de uma reunião que tivemos há muito tempo no Chiado. Nuno, companheiro de muitas guerras há muitos anos, fala-nos da Probly. Olá a todos, boa tarde. Desde já também começo por agradecer aqui o convite para fazer parte deste painel. É obviamente um prazer, sendo um dos sócios muito antigos e fundadores da AP2SI. Falando um bocadinho do meu percurso, eu aliás comecei a ter uma relação profissional com o Celso para aí em 98, 99, portanto já lá vão uns aninhos, 20 e tal anos. Na altura eu tinha uma empresa, foi a minha primeira empresa. Ainda não usavas óculos? Ainda não usava óculos, via muito bem, chamavam-me de lince, porque conseguia ver tudo ao longe e as letras muito pequeninas no computador. Hoje em dia já não é assim, infelizmente. Nessa altura era fundador de uma empresa e fizemos alguns serviços para o SAP, e foi assim que basicamente começou a nossa relação profissional. Portanto, no meu background é técnico, quer de educação, quer de profissão.
já fiz um pouco de tudo, desde a administração de sistemas, a programação. Estou há muitos anos na área da segurança e sou o CEO e fundador, e um dos cofundadores da Probly. A Probly começou a ser desenvolvida em 2016, no seio da Bright Pixel, que o Celso já falou, que foi a tal empresa onde ele esteve, que fazia investimento em outras empresas, em outras startups. Portanto, a Probly nasceu no seio da Bright Pixel e depois, obviamente, seguiu o seu próprio percurso desde que lançamos o produto no mercado em 2017, sendo, obviamente, a Bright Pixel um dos nossos investidores. A Probly, a equipa de fundadores da Probly veio toda a equipa de segurança aplicacional do SAP, portanto, toda a equipa de fundadores tem um background técnico, e conhece bastante bem o espaço e o meio. A Probly foi criada para resolver vários problemas que nós vivemos durante a nossa vida como equipa de segurança aplicacional do SAP. E o que a Probly faz, basicamente, automatiza a parte de testes de segurança a aplicações web e APIs, sejam elas quais forem, desde que estejam online, deployed. O Probly, para quem conhece as terminologias, é uma solução DAST, Dynamic Application Security Testing, portanto faz os testes via HTTP das aplicações e APIs. Neste momento somos uma equipa de 21 pessoas e a crescer, estamos a contratar. A nossa base de clientes é sobretudo internacional, cerca de 70-80% dos nossos clientes é internacional, sendo que o nosso mercado principal é os Estados Unidos, onde contamos com cerca de quase 50% dos clientes, e basicamente é isso. Ok. Obrigado, Nuno. E ainda te vou perguntar hoje qual era o nome da empresa antes de ser Probly. A ideia não foi tua? Certo. Flávio, fala-nos então da B10Sec. Disse de forma correta, peço desculpa se não Sim, perfeito, está perfeito, Celso. Bom, primeiramente, né, agradeço aqui também ao convite e também a presença de todos aqui, né. Bom, meu nome é Flávio Chiga, eu sou sócio e fundador da B10Sec, né, do inglês ou do português B10Sec, tanto faz, né. E, bom, a B10Sec nasceu, né, nesse segmento de serviços, né. Eu trabalhei em diversas empresas diferentes, né, empresas muito grandes, em nível internacional, empresas menores, pequenas, e eu sempre identifiquei vários gaps, né, nessas empresas de serviço que eu não concordava, né, que eu achava que deveria ser feito, né, deveria ser feito, ou a forma de tratar os clientes deveria ser de uma forma diferente, e que eu não seria capaz, né, de mudar essa cultura dentro dessas empresas. Então, foi aí que eu comecei né, junto com a minha sócia, a gente começou a trabalhar e criar uma Bitensec, né? Então, a Bitensec, ela iniciou, né, cá em Portugal, na área de serviços, né, serviços de cyber e proteção de dados, né, focado no RGPD, no GDPR. E depois a gente a gente viu uma necessidade muito grande, né, não só cá em Portugal, mas também em outros países, né, que a gente tem atuado, a necessidade de desenvolvimento de uma solução. Foi que a gente desenvolveu há um pouco mais de um ano, quase 2 anos, né, uma solução chamada IOLIC, né, que é uma solução que a gente desenvolveu para identificar vazamento de dados, né. Então, nós analisamos diversas tecnologias diferentes, né, e fizemos uma parceria com o Google, né, Google Cloud, e utilizamos dessa parceria para poder desenvolver toda uma inteligência, né, não só essa parte de inteligência artificial, automação, para a gente poder identificar de uma forma mais, vamos dizer assim, inteligente, mais específica, né, vazamentos de grandes, pequenos e médios clientes, né, porque de fato toda empresa, né, sofre ataque cibernético, né. E voltando um pouco sobre a Bitensec, né, então a gente iniciou cá em Portugal, né, e depois a gente expandiu para o Brasil,
E hoje a gente atua, né, em alguns outros países, né, como o próprio Estados Unidos, né, Colômbia, e em alguns outros países também a gente tem feito projetos, né. Bom, é um pouco sobre isso, Celso. Obrigado. Obrigado, Flávio, pela introdução. Eu agora, se calhar, ia fazer então algumas perguntas ao painel, mas ia pedir que isto fosse uma conversa dinâmica, por isso sintam-se todos à vontade de se interromperem uns aos outros e intervirem. A ideia aqui é que isto, acima de tudo, seja uma conversa e não um painel formal unidirecional. E se calhar começava por ti, Rui, da Integrity. Falaste um bocado sobre o mercado. A Integrity, obviamente, é uma grande referência, que tem trabalhado com imensos clientes, um pouco por todo o mundo, penso eu. Fala-nos um bocado sobre o mercado, onde é que estão os clientes, onde é que está o negócio. É preciso que as empresas, eu acho que sei a resposta, mas vou fazer a pergunta de qualquer forma. É preciso sair de Portugal para que haja negócio na área de cibersegurança? É preciso sair de Portugal imediatamente? Qual é o processo de fazer crescer uma empresa como foi a vossa? Fala-nos um pouco sobre o mercado, se nos puderes. Acho que estás em mute, Rui. Agora já está. Obrigado, Celso. Estava a dizer, antes de mais, acho que é importante, quando se concebe a linha de serviços ou a linha de produtos que queremos providenciar, efetuar uma estratificação de quem é que é o nosso cliente. No caso da Integrity, o nosso cliente é o médio, grande cliente, essencialmente. Pronto. E, portanto, o que eu vou dizer pode variar um bocadinho, porque se forem PMEs, há muito mais PMEs, mas o revenue por cliente é mais baixo. Se forem clientes grandes, há muito menos grandes clientes, mas o revenue é maior por cada um dos grandes clientes. E, portanto, eu creio que hoje em dia, no contexto da cibersegurança, dependendo da abordagem do produto, como o posicionamos, como o montamos, como o criamos, o cliente está em todo o lado, não é? Há mercado para cliente residencial, mercado para cliente PME, mercado para grandes clientes. Também tem um bocadinho a ver com a cultura, com a densificação também do produto e da forma como o colocamos. Em termos de sair de Portugal, pelo menos da minha perspectiva, eu acho que a médio e longo prazo, e eventualmente até a curto e médio prazo, acho que é urgente as empresas pensarem em saírem de Portugal. E isto prende-se por duas razões. Nós, no contexto da Integrity, começámos, de facto, a ganhar maturidade do nosso produto com MVP, com Minimum Viable Products, junto de clientes que conhecíamos melhor e que podíamos abordar também com preços mais eficientes, mais simpáticos, porque estávamos em estágio de crescimento de maturidade. Mas assim que essa fase passa, eu creio que é fundamental as empresas saírem de Portugal por duas razões. Se for uma empresa que está a investir em tecnologia e que quer, na realidade, rentabilizar esse investimento por vários clientes, naturalmente que olhando para fora de Portugal temos muito mais mercado e, como tal, a escalabilidade do produto é muito superior. E, portanto, criar um produto só para Portugal, estamos a endereçar um conjunto mais limitado de clientes, saímos para fora de Portugal com o mesmo investimento. Claro que depois temos um investimento adicional comercial e de marketing, mas não contemplando esse, contemplando o investimento que fazemos na tecnologia em si, a mesma tecnologia funciona para este cliente aqui ou para o cliente internacional. E, portanto, penso que, por uma perspectiva de rentabilização do investimento e até do capital que é colocado na tecnologia, penso que é fundamental sair. De um ponto de vista de serviços e de um ponto de vista de retenção de talento, efetivamente a retenção de talento é um dos tópicos mais críticos que nós hoje temos na perspectiva de escalabilidade das empresas, no geral na tecnologia e muito em específico na área de cibersegurança. E como sabemos, a pandemia abriu as portas ao teletrabalho. E a verdade é que todos os nossos colaboradores são alvo todos os dias de empresas que estão fora de Portugal, para eles trabalharem para eles sentados em sua casa. E, portanto, hoje em dia abriu-se a perspectiva de emigrar sem sair da cadeira, não é? Esta é a realidade. E, obviamente, que uma empresa em economias maiores, digamos assim, podem oferecer aos nossos colaboradores condições que são superiores às condições que nós podemos oferecer.
A verdade é que se a empresa só trabalhar para empresas nacionais, muito dificilmente vai conseguir acompanhar os níveis que pagam. Vamos ver um exemplo. Uma empresa de UK faz uma oferta. O valor standard que eles pagam talvez está 40%, 50% acima do que nós pagamos em Portugal. A única forma de nós também podermos pagar 40% ou 50% é cobrarmos o mesmo que cobra a empresa de UK aos seus clientes. Só que se nós formos cobrar esses 40% ou 50% a mais em Portugal, provavelmente o mercado ainda não tem maturidade suficiente para pagar esses 40% ou 50% a mais, logo nós não podemos pagar aos nossos colaboradores. E então, para equilibrar esta balança, na realidade, quanto mais clientes internacionais nós tivermos, mais resiliência podemos ter, no sentido de alinhar esta curva para que amanhã, na globalização, o recurso de trabalho para uma empresa portuguesa ou trabalho para uma empresa inglesa ganha virtualmente o mesmo. Claro que há aqui um gap, e Celso, tu trabalhas para a Cloudflare, percebes bem o que estamos a falar, mas na realidade, ou nós vamos perder em Portugal todo o nosso talento, e todo o talento vai estar amanhã em remoto a trabalhar para empresas internacionais, ou as empresas nacionais conseguem evoluir ao ponto de estarem alinhadas com as internacionais. Daí eu achar que é de facto fundamental. Nós podemos começar cá dentro, mas olhamos lá para fora. Muito bem, não poderia estar mais de acordo. Não sei se alguém quer comentar. Eu acho que o Rui já disse basicamente tudo, não é? A Probly, desde o dia zero, obviamente olhou sempre para o mercado internacional, nunca olhamos para o mercado local como estratégia de desenvolvimento de negócio. Nos nossos 10 primeiros clientes, apenas 2 eram nacionais, os outros 8 eram internacionais. E como disse no início, cerca de 75% do nosso revenue vem de fora de Portugal. Celso, não sei se posso adicionar aqui também uma ideia. Eu acho que todos nós criamos empresas, tivemos inícios diferentes, não é? Eu considero, como muitos dos presentes, somos filhos de uma grande aposta em ciência que vem desde do tempo do Dr. Mariano Gago. Houve muita aposta em investigação, em ciência, e eu vim desse background. E a J-Scrambler nasceu um bocado a partir daí, nasceu a partir de pensar inovação e pensar, não necessariamente pensar em produto e o que é que o mercado precisa, mas pensar como é que podemos pôr uma lança mais à frente em termos de inovação. E no que toca à cibersegurança e inovação, nós não conseguimos escapar a uma realidade que é as várias regiões mundiais estão em diferentes níveis de maturidade e de adoção de inovação. Naturalmente, desde o primeiro dia que fomos praticamente forçados a procurar os países que são early adopters de inovação em cibersegurança, porque vendemos produtos, não é? Por caso contrário, estamos a lidar com empresas, não só em Portugal, mas com outras regiões que não são tão maduras, que o problema do dia-a-dia que eles estão a tentar resolver está muito afastado dos problemas que nós resolvemos com os produtos, não é? E, portanto, por causa disso, fomos forçados a olhar muito para fora desde o primeiro dia, e hoje em dia temos clientes em, não todos os países do mundo, mas praticamente todos, exceto aquelas exceções que toda a gente já está a imaginar quais são, não é? E com grande ênfase também nos Estados Unidos, tal como a Probly. Certo. Obrigado, Pedro, por adicionares isso. Pedro Borges, tenho uma questão que eu gostava de te colocar, tendo em conta que a Locker trabalha muito o tema da autenticação forte, como tu lhe chamaste, que é esta questão de nós vivermos cada vez mais num mundo regulado e cheio de certificações, às vezes segregado regionalmente, porque o contexto legal dos Estados Unidos é diferente do contexto legal ou regulatório da Europa. De que forma é que este novo mundo, cada vez mais cheio de regras e de processos, beneficia a área da segurança, e de que forma é que há oportunidades para novos produtos
E em especial, ou em particular, como é que tu e a tua empresa beneficiaram desta transição? Ótima pergunta, Celso, e por acaso vem muito em linha com um comentário que eu já iria fazer, porque acho que a questão do ruído central também se prende com, ou deriva noutra que tem a ver com o custo da segurança e quem é que está disponível para o pagar, nomeadamente o cliente, porque é cada vez mais uma exigência, mas nem sempre existe a compreensão de que, obviamente, se vai trazer uma fatura associada, não é? Porque estamos a falar de coisas muito complexas que têm que ser feitas com recursos escassos e com todos competimos pelos mesmos. Mas, ainda à tua questão, de facto, eu acho que desde a entrada em vigor da GDPR, o mundo começou a mudar um bocadinho e o compliance tem vindo digamos, a tomar ou a ser o driver de um conjunto de coisas que, para além de darem um empowerment grande dentro das organizações a essas áreas, que antigamente tinham alguma dificuldade em fazer vingar as suas ideias, as suas diretrizes, etc., veio de facto abrir bastantes oportunidades. Portanto, eu acho que para nós foi efetivamente, e penso que para todos que estamos neste painel, positivo, no sentido em que trouxe necessidade de ser dada uma atenção a este tipo de temáticas, seja na proteção de dados, seja no pentesting, seja digamos, na postura de segurança que as organizações têm que ter para continuamente, digamos, garantirem que o risco está devidamente controlado. Portanto, isso abriu oportunidades em todo lado. A nós, para além disso, abriu-nos oportunidades para simplificar o que é cada vez mais complexo. Ou seja, hoje em dia, antigamente, não é, quando pensávamos em abrir uma conta bancária, não é, era um processo que eu acho que nós nem refletíamos muito na dificuldade do processo, que era assim, não tínhamos que ir fisicamente a algum lado, esperar a nossa vez, apresentar um conjunto de documentação, não é? Portanto, e há um conjunto de coisas que, obviamente, presencialmente é fácil perceber se a pessoa, digamos, está a fazer uma fraude de identidade ou não, é? Quer dizer, não sei que tivesse aquelas máscaras da Missão Impossível, não é? É relativamente fácil perceber se o documento de identificação é autêntico, não é? Portanto, conseguimos facilmente fazer isso. Quando vamos transpor isso para o mundo digital, as organizações querem ter exatamente o mesmo nível de garantias, se não mais, em alguns casos até querem ter mais, porque entendem que o digital permite fazer coisas, né, que não permite o físico, e querem fazer isso com pouca fricção, né? Ou seja, não querem que um cliente espere mais do que 5 minutos para abrir uma conta bancária, por exemplo. Isso significa que há um conjunto de verificações forenses, de background checks, etc., que têm que ser feitos nesse horizonte temporal e de uma forma que para o cliente é fácil, para ele não fechar a app e não mudar de ideias ou não interromper o processo a meio e depois afinal nunca chegou a retomar. Portanto, para nós trouxe-nos um bocadinho esse desafio de como é que nós pegamos em algo que é complexo e de facto difícil e tornamos isso simples aos olhos do utilizador final. Portanto, acho que tem sido um bocadinho essa mais-valia que felizmente temos conseguido ter. Agora, a questão do o rise of the compliance, se quisermos, eu acho que é inexorável e é cada vez maior. Nos últimos tempos, por exemplo, a questão de utilização de centros de dados que estejam no espaço da União Europeia, por exemplo, que é uma coisa que há 1 ano e tal não ouvia nenhum cliente falar nisso. Desde então começou a ser tema quase obrigatório, mesmo quando às vezes digamos, a própria natureza do serviço que está a ser prestado torna isso complicado, não é? Por exemplo, eu tenho clientes que pretendem essa garantia quando estamos a enviar mensagens SMS, por exemplo, para alguém que pode estar em qualquer parte do mundo. Portanto, há aí alguns desafios. Esse problema na Cloudflare. Pronto, mas porque o requisito é esse, né? porque é exigido, e portanto a European Banking Authority impinge esses objetivos por aí abaixo e portanto tem que se cumprir, né? Auditorias
não é? O right to audit levado cada vez mais ao extremo. Portanto, esse tipo de requisitos são as certificações, não é? Nós somos certificados ISO 27001 e pronto, e não chega, não é? Agora já há necessidade ou interesse em haver SOC 2 e SOC 3 e ter o próprio SOC 24/7, ou seja, a sofisticação dos requisitos do cliente vão subindo. E às vezes não é fácil o cliente entender que tudo isso comes at a cost, não é? Ou seja, no final das contas isso tem que ser pago, não é? E é verdade que por causa disto, que por causa deste novo mundo revelado, onde temas como compliance, privacidade, soberania de dados começam a ter uma dimensão muito grande, e fazendo a ponte com o tema do talento que o Rui estava a falar há pouco, é verdade que hoje as equipas de negócios de cibersegurança já são muito mais do que apenas engenharia, e que a procura de talento já está noutras áreas de conhecimento. Isto é verdade? Eu diria que sim, embora sem prejuízo depois deixar os colegas também intervir, mas eu diria que sim, porque é cada vez mais multidisciplinar e implica cada vez mais ser capaz de fazer a ponte entre várias áreas da organização, com prismas diferentes, com linguagens diferentes e jargão diferente, não é? Ou seja, falar com alguém de compliance não é de toda a mesma coisa que falar com alguém da área técnica, não é? Cada um tem a sua... É que são importantes, especialmente nas empresas que estão aqui mais ligadas a temas que excedem a tecnologia da cibersegurança. O tipo de perfil. É assim, para nós sempre foi muito crítico ter in-house pessoas com formação na área de compliance, na área da proteção de dados, e isso tem um volume de trabalho muito grande, porque muitas das discussões contratuais, de discussões do dia a dia acabam por resvalar para essas temáticas, e portanto para nós sempre foi muito crítico ter esse tipo de pessoas. Obviamente que também gente com background na área da segurança, embora isso depois seja uma miríade de áreas, não é? Da segurança aplicacional, à segurança da informação, digamos, a outro tipo de valências, não é? E temos aqui um ramalhete de empresas, cada uma a trabalhar em áreas diferentes, todos a dizer que fazemos ou que estamos na cibersegurança, não é? Portanto, eu acho que a área de compliance para nós foi muito importante, porque ajudou-nos a ter um diálogo com uma linguagem que fosse mais facilmente entendível por esse tipo de intervenientes. Mas também passo a palavra para outros colegas também poderem complementar. Se calhar eu aproveito para mencionar que a compliance, de facto, tal como o Pedro diz, ou adicionando ao que o Pedro diz, está a ajudar as nossas empresas na medida em que está a tornar imperativo algo que em circunstâncias normais seriam apenas recomendações e boas práticas, não é? Portanto, isto acelera a maturidade ou obriga à maturidade, não é? Faz um curto-circuito entre a maturidade atual e a maturidade que as empresas têm que ter por forma a serem compliant e portanto, poderem desempenhar os seus negócios, não é? Portanto, tem logo esse benefício, não é? E depois tem outro benefício muito grande, que é adiciona credibilidade, porque de repente quem diz que deve ser assim não são as nossas empresas, são os organismos que tutelam, portanto, que gerem estes standards e estas definições do que deve ser a segurança e como deve ser gerida a segurança. Deixar-vos também aqui uma notícia muito recente, que a JScrambler nos últimos 5 anos procurou influenciar alguns desses standards de compliance que estão mais próximos daquilo que fazemos, um dos quais foi PCI DSS, portanto o standard que mede como é que se pode processar e guardar dados associados a pagamentos, e é com muita felicidade que agora nos últimos dias, na última semana, constatamos que a última versão deste standard
introduz diretamente coisas que a J. Kramer foi uma da meia dúzia de empresas no mundo a introduzir nos seus produtos, como por exemplo o inventário de código JavaScript a correr numa página, ou de vendors a correr numa página, ou garantir a integridade das próprias páginas quando elas estão a correr. O que significa que, num horizonte de 2, 3 anos, as empresas, para poderem processar pagamentos online em páginas web, vão ter que contratar serviços como os que a JScrambler oferece. E, portanto, isto é uma grande felicidade, porque isto vem aqui casar com o ponto que se tem estado aqui a discutir, de que, de facto, um mundo mais regulado e com normas facilita, de certa forma, o nosso trabalho, porque orienta-nos na direção de um resultado concreto que é preciso ajudar os nossos clientes a construir. Muito bem. Eu tenho imensa dificuldade em pôr felicidade e certificação PCI na mesma frase, porque já passei por uma certificação dessas com o Nuno. Percebo perfeitamente o teu ponto de vista. Ias a dizer, Nuno, desculpa. Sim, acrescentando ao que o Pedro e ao que o Pedro disseram, ao que os Pedros disseram, quando nós falamos da compliance, começamos a falar em GDPR e afins. O Pedro acrescentou PCI DSS, pronto, que qualquer empresa que processe dados de cartão de crédito precisa de ter, mas também há certos setores e certas geografias que também requerem algumas certificações. Por exemplo, nos Estados Unidos as empresas ligadas à área de saúde tem que ter, por exemplo, uma certificação que é HIPAA Compliance. Nós temos vários clientes, por exemplo, que no âmbito da compliance ou HIPAA têm que fazer testes periódicos das suas aplicações web e APIs e usam o Probly. Mas também temos casos de pequenas e médias empresas que nos usam, por exemplo, para fazer testes de segurança às suas aplicações, porque os seus clientes grandes assim o exigem. Então, nós não estamos a falar aqui só de compliance, quer seja regulada, quer seja por algum tipo de indústria, mas também estamos aqui a falar de uma compliance que certos clientes exigem aos seus fornecedores e os fornecedores têm que encontrar soluções para satisfazer essas necessidades, e acho que é importante aqui acrescentar isso. Queria só acrescentar, se me permitirem, não estou de acordo perfeitamente com o que tu e com o que o Pedro disseram. Na realidade, a forma como eu vejo estes standards e por acaso a Integrity é PCI DSS QSA, ou seja, nós ajudamos empresas e certificamos as empresas que de facto estão a cumprir os requisitos, mas a forma como eu vejo os standards, e fazendo também aqui um bocadinho a ponte para a componente técnica, eu vejo estes standards como frameworks, ou seja, cada vez mais existe necessidade de cibersegurança, tanto do ponto de vista processual como do ponto de vista técnico. E eu acho que hoje em dia nós vivemos num mundo em que nós não podemos continuar a suster abordagens ad hoc. E não podemos estar a reinventar a roda. Nós temos que ser eficientes e temos que ser eficazes. Na realidade, é uma visão que eu tenho sobre a área da cibersegurança, e se virmos, temos aqui várias empresas de cibersegurança e todos complementamos de certa forma. E isto acontece porque talvez, se pensarem há 40 ou 50 anos atrás, um médico era um médico. Não havia o médico dermatologista, ou o médico oncologista, ou o cardiologista. Há 50 anos atrás, o médico era médico e tratava de tudo. E talvez quando eu comecei a trabalhar nesta área, o profissional, se lembram-se, na altura chamávamos de segurança informática, não é? Na altura, o profissional de segurança informática fazia tudo. Hoje em dia, assim como a medicina evoluiu, eu vejo um bocadinho que a área de ciber também evoluiu. Existem muitas especializações, na realidade, mas não existe espaço no mercado para que cada empresa faça da sua forma, porque não vai ser eficiente, porque não vai ser eficaz. E, portanto, eu creio que estes standards e até as frameworks, na realidade, o que ajudam estas empresas a acelerar e a reaproveitar em trabalho milhares de horas que outras pessoas já pensaram em compilar aquilo. Posso complementar rapidinho? Bom, eu concordo, né, com o que cada um mencionou. E para nós, né, na Bitensec, a aplicação do GDPR, né, do RGPD cá em Portugal, não só cá em Portugal, mas também das outras leis em outros países, como o LGPD no Brasil, a Lei 1581 na Colômbia, a CCPA nos Estados Unidos,
todas essas leis de proteção de dados nos ajudaram a nos impulsionar, né? Foram graças à aplicação, né, dessas leis rigorosas, né, com relação ao tratamento dos dados, que contribuiu para que a gente conseguisse alcançar esses mercados, né? Então a gente se tornou cada vez mais uma empresa especializada. Nós viemos da área de cyber, né? Eu sou especialista em cyber, desde teste de intrusão e assim por diante. E a gente foi se especializando no tema de DPO, né, da proteção dos dados, né, somos DPO de diversas entidades, não só em Portugal, no Brasil e outros lugares, porque houve essa necessidade, né. Bom, eu não sei se vocês vão lembrar, mas há um tempo atrás, quando foi aplicado, né, o RGPD cá em Portugal, ficou aquela discussão, né, quem que é o DPO, né, é o jurista ou é o informático, né, o profissional de cyber, né? Então, quem conseguiu unir vamos dizer assim, essas duas frentes, né, a parte legal com a parte tecnológica, né, vamos dizer assim, conseguiu alcançar um nicho de mercado que eu considero muito interessante e relevante, né? Então, tanto é que a nossa solução que desenvolveu, a IOLIC, que identifica vazamento de dados, ela surgiu com base nessa necessidade também, né? Então são questões muito interessantes que com certeza, né, o compliance, né, ele trouxe diversos benefícios para nós aqui, todos aqui que estão aqui nessa. Obrigado, Flávio. E já agora, Flávio, aproveitava para te colocar a próxima pergunta, só para fechar aqui o tema do mercado, mas obviamente aberta a todo o painel, que é falando ainda de fatores externos e como é que eles impactam os vossos negócios, como é que estes 2 últimos anos em que tivemos o Covid, que mudou o comportamento das pessoas, a forma de estar e de fazer as coisas nas empresas, a proliferação de VPNs, e se quisermos até uma vaga pedagógica de ensinar as pessoas a utilizar ferramentas colaborativas, a utilizar a internet, e também depois agora a guerra com a Ucrânia, outro evento com impacto global, ao qual obviamente está associada uma guerra paralela ligada ao mundo da cibersegurança, e também já que estamos a falar disto, estes ataques com alguma visibilidade que têm acontecido em Portugal, como é que todos estes fatores externos e como é que estas mudanças que têm acontecido ao mundo nos últimos 2, 3 anos impactaram a área da cibersegurança e os vossos negócios? Perfeito, ótima pergunta, Celso, porque no Brasil, por exemplo, né, que é um mercado que eu conheço há um pouco mais de tempo, assim, a gente já sofre lá fraudes digitais de alto nível, né, desde sites falsos, fraudes através de redes sociais, bom, diversos phishings de nível mais avançado, mais direcionados, ataques, né, avançados que nós chamamos de APT, né? E é interessante porque cá em Portugal, né, antes não acontecia tanto esse tipo de fraude, antes da pandemia, vamos dizer assim, né? Acabava havendo fraudes digitais mais específicas, né? E quando eu trabalho dentro de grandes clientes, né? E a gente não tinha incidentes, né? Poucos, vamos dizer assim, poucos incidentes mais avançados, né? E é interessante que com a chegada da pandemia, né, talvez por uma oportunidade, uma necessidade, uma série de questões aqui, a gente começou a identificar muitos vazamentos, muitos ataques direcionados, né, ataques avançados, direcionados, e que é interessante porque começou a surgir essa necessidade, né, vamos dizer assim, essas ameaças, né, no mundo digital, após a pandemia, né? A gente acompanha, por exemplo, muitas fraudes até por exemplo, na parte do MBWay, né? Que a gente não via antigamente, né?
cá em Portugal, e que surgiram após a pandemia, né? Então, e com base nisso surgem as oportunidades, né? Porque, bom, a quantidade de ameaças cibernéticas aumentam, os nossos trabalhos também aumentam, né? A gente acaba... Estão mais ligadas a quem tem produto ou a quem presta serviços e consultoria? É um pouco de cada, porém, quem presta mais serviços de consultoria acaba tendo mais, vamos dizer assim, oportunidades, né? Os produtos, né, eles acabam, por exemplo, a própria G-Scrumber, né, as próprias soluções tecnológicas que nós temos aqui, né, hoje, elas podem contribuir, né, elas podem apoiar nessa redução desses riscos cibernéticos, mas quem acaba tendo, vamos dizer assim, mais oportunidades, porque quem acaba respondendo esses incidentes de uma forma direta são as empresas mais de serviços, né, que faz a resposta ao incidente, que trata aquele incidente, né, que faz toda essa gestão dos incidentes. Então, no meu entendimento, né, as empresas de serviços acabam tendo uma oportunidade um pouco maior se a gente for comparar, né. É lógico que as empresas de produto, por exemplo, a Iolic, né, ele apoia numa parte, se aconteceu o vazamento, né, a gente identifica, mas e antes, né? E o trabalho que nós temos que fazer antes de acontecer o vazamento, né? Se aconteceu o vazamento, porque assim, provavelmente, né, lógico que a gente não pode resumir de uma forma assim tão simples, mas provavelmente pode não ter havido um trabalho de prevenção, né? É um trabalho de detecção, de identificação de vulnerabilidades tecnológicas, falhas no processo ou erros humanos, que não foi feito antes, né? Lógico que a gente sabe que é muito mais complexo do que isso, né? Mas o produto em si, ele colabora nessa parte de aconteceu, né? No nosso caso específico, aconteceu o vazamento, a gente identifica para a gente agir imediatamente, né? Então, mas acaba a oportunidade ficando mais para quem realiza os serviços, né? Pedro, tens a mão no ar? Nem sabia que o Zoom tinha mãozinhas. Sim, eu queria adicionar aqui ao que o Flávio disse. Eu acho que sempre que há um evento desta dimensão, portanto um Covid, uma guerra, em que há um evento disruptivo que nos obriga aqui a uma grande revolução, acho que isso sempre muda o foco para algo que é mais logístico e infraestrutural, ou seja, volta-se ao basics, não é? E a garantir que o mundo funciona perante a nova realidade. E isso, no caso de cibersegurança, fez com que muitas empresas tivessem que virar digital overnight, não é? No caso do Covid, pelo menos. O caso da guerra é um problema diferente, mas tentando manter aqui o ponto mais genérico, o que eu acho é que muda o foco ligeiramente para manter a funcionalidade das operações IT, não é? E, portanto, muda o foco também de onde é que se vai, quais vão ser as prioridades e o investimento do budget das equipas de segurança vai ser, nomeadamente, nas coisas mais elementares da segurança, de garantir que as comunicações são feitas quando são necessárias, que as pessoas estão autorizadas e devidamente autenticadas. Portanto, a curto prazo, e falando aqui do caso da G-Scrumber, não nos beneficiou propriamente, porque mudou a prioridade de temas que são um pouco mais avançados, portanto, que estão num ponto de maturidade um pouco mais à frente, que é típico quem está a fazer produtos. Portanto, evidentemente há produtos para coisas mais elementares, para coisas mais básicas, sem dúvida, porque também é necessário, mas para startups, no momento em que, por exemplo, a G-Scrumber está, procuramos o nosso espaço e a nossa oportunidade em coisas um bocadinho mais à frente, porque tentando encontrar o nosso espaço no mercado global, não é? E, portanto, a curto prazo não nos beneficiou, porque mudou esse budget, empurrou o que poderia ser a nossa oportunidade, na maior parte dessas empresas, um bocadinho mais para a frente. Contudo, acho que também não nos prejudicou, porque a longo prazo, a médio e longo prazo, irá beneficiar, porque o universo de empresas que tiveram que mudar-se para o digital e que pode não ser já, mas mais à frente,
em vez de termos um certo número de empresas, digamos, na pipeline, a caminho de consumir produtos com uma maturidade mais à frente, vamos ter o dobro, o triplo, o quádruplo de empresas a fazer esse caminho, não é? E portanto acho que no deve haver, não saímos prejudicados e continuamos a fazer o nosso trajeto. Pedro, já que estás a falar e mudando agora um pouco de tema, tinha aqui uma pergunta para ti, porque eu sei que tu já viste de tudo um pouco no que diz respeito a ataques originais. O browser é um terreno propenso à criatividade. E fala-nos um bocado, porque eu sei que tu tens opiniões sobre isto, qual é a natureza dos ataques hoje em dia no contexto do vosso produto, e de que forma é que a sensação que eu acho que tu tens, já falámos sobre isto um bocado, é que agora há modas de ataques, não é? Há waves, os ataques são meio efêmeros. Fala-nos um bocado como é que tu vês hoje Sim. Como é que tu vês este tema? Olha, eu acho que há ataques que são efêmeros e há ataques que não são efêmeros. Na minha perspectiva, uma empresa que quer atuar na área de cibersegurança, seja com produto ou serviços, deve procurar arquiteturar a sua oferta para se focar mais em ataques ou em necessidades que não são efêmeros, não é? Ou seja, há coisas que são moda, usando aqui uma linguagem mais popular, que podem estar a ocorrer numa determinada altura, mas que se calhar no período seguinte já não ocorrem de todo, e tem a ver com a psique ou com a forma de atuar dos atacantes. Portanto, o atacante, estabelecendo aqui um perfil, o atacante ou os grupos de atacantes procuram sempre o maior retorno possível para a menor quantidade de esforço possível, o menor custo, não é? E portanto tentam maximizar esse binómio, não é? Menor custo, a maior proveito, não é? Isso faz com que pontualmente surgem ataques ou há ataques que num determinado período se tornam extremamente atrativos, mas que num período seguinte poderão não ser. Porquê? Porque isto é dinâmico. Ou seja, se o ataque está a render, é porque se calhar a maturidade das defesas associadas a esse ataque era baixa. Mas se ele está a ser eficaz e se está a conseguir obter proveito, as empresas vão reagir e vão começar a lançar mitigações. Portanto, mais à frente, as mitigações podem ser tão eficazes que este binómio de proveito-custo torna-se extremamente não apelativo para os atacantes e, portanto, esse ataque torna-se efêmero dessa forma, não é? Mas há ataques que não sofrem tanto disso. Porquê? Porque nunca chegam soluções que matam, digamos assim, a grande eficácia desses ataques. Continuam de difícil resolução, portanto, todo tipo de ataque que tenha a ver com como é que garantimos, por exemplo, que as nossas aplicações não têm vulnerabilidades. Não há nenhuma mitigação, não há nenhum botão mágico que a gente possa premir, não é? Portanto, muitas vezes utilizando empresas como a Integrity, como a Bit&Sec, que fazem serviços de verificação periódica que ajudam no amadurecimento das medidas de desenvolvimento de software. Portanto, é um conjunto alargado de medidas e, portanto, podemos quase garantir que esse tipo de ataques, portanto, procura de vulnerabilidades e a exploração dessas vulnerabilidades é uma coisa que existe nos últimos 20 anos e há empresas que se dedicam a isso e vão continuar a dedicar-se, não é? O exemplo mais recente de algo que foi efêmero foi, por exemplo, o ransomware há uns anos surgiu e tornou-se extremamente popular, portanto aconteceu imenso, mas depois abafou. Houve um período em que abafou porque de facto muitas das empresas tornaram-se eficazes ou a parar este tipo de ataques, não é? Contudo, com a pandemia houve um grande ressurgimento dos ataques de ransomware e também ataques de phishing,
penso que o Flávio também já mencionou que no caso concreto de Portugal isso observou-se e notou-se bastante, não é? São exemplos muito bons daquilo que eu estava a falar, de que de repente este binómio de proveito e custo, porque temos que sublinhar que um ataque de ransomware, um ataque de phishing muitas vezes não tem uma grande sofisticação, logo não tem um grande custo para o atacante, e que ainda por cima é numa lógica quase no caso do phishing pelo menos, de spray and pray, ou seja, atiram para todos os lados, há de haver alguém que cai, não é? E, portanto tem um custo muito baixo, e portanto houve um grande ressurgimento destes ataques porque se tornaram novamente profitable, não é? Mas só para rematar, do ponto de vista estratégico, o que eu recomendo, por exemplo, no caso da JScrum, a gente focou durante algum tempo em ataques do tipo Magecart ou web skimming, mas esses ataques tiveram um grande período dourado em 2018, 19 e 20, e depois o ressurgimento do ransomware acabou por mandar ataques do web skimming para segundo plano durante algum tempo. E portanto nós reorientamos a nossa estratégia, não para focar num ataque que mostrou ser algo efêmero, que pode vir a ressurgir no futuro, e focamos muito mais noutro problema que não consideramos que seja efêmero, que é o problema do data leakage e do compliance, e portanto ajudar as empresas a serem compliant e a garantir que os seus dados não são vazados destas aplicações web. E pronto, é essa a ideia que eu gostaria de passar em resposta à tua pergunta. Bem, obrigado, Pedro. Rui, é importante sermos rápidos na resposta. Eu creio que é fundamental sermos rápidos na resposta, e para sermos rápidos na resposta temos que trabalhar antes para estarmos prontos para responder rápido. E é fácil sermos rápidos? Se estivermos bem preparados, eu creio que é relativamente fácil. Nada é fácil nesta área, como sabemos, mas na realidade existem estatísticas que mostram que a diferença entre um incidente e um mega incidente, que podemos multiplicar o impacto por vezes 10.000, por vezes 100.000, está na efetividade da resposta. E a resposta não só do ponto de vista técnico, também do ponto de vista de suporte ao negócio, do ponto de vista de comunicação, e há pouco referia-se a maturidade dos mercados. O Pedro falava na maturidade dos mercados. Esse é um tópico de facto muito interessante, porque nós temos clientes no Reino Unido em que o CEO da empresa recebe treino em estúdio de como vai reagir perante uma entrevista nos mídia caso a empresa dele seja atacada. Portanto, vejam a maturidade de preparação na resposta, né? Portanto, diria que a facilidade da preparação da resposta está alinhada com a facilidade de executar a resposta, está alinhada com o nível de preparação, com o nível de investimento que se coloca na realidade. Muito bem. Eu se calhar ia mudar agora aqui o tema um bocadinho para a questão das startups e do financiamento, e também aproveitar para colar com algumas questões que têm colocado no chat, e obrigado por isso a quem está a assistir. E se calhar fazia a pergunta aqui mais para o Nuno e para o Pedro da Locker. O quão fácil é criar uma startup de cibersegurança em Portugal hoje em dia, e em sequência também como é que é financiar esse projeto de criar uma startup e levá-la, que é uma jornada longa, não é? Pelas várias rondas de financiamento, até a um estado de maturidade em que é preciso uma Series A. É possível, quer dizer, eu sei que é possível, temos aqui alguns exemplos disso. Acho que a pergunta é mais fácil hoje em dia conseguir fazer esta jornada, e Portugal é um país bom para criar startups de cibersegurança ou não, e que apoios é que faltam? São muitas. Queres começar tu, Pedro?
Bom, posso começar então. Eu acho que claramente é mais fácil arranjar investimento hoje em dia do que era há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás. Mesmo os montantes de investimento e as rondas de investimento que se conseguem levantar em Portugal hoje são muito mais elevadas do que há 10 anos atrás, não é? Há 10 anos atrás levantar uma Series A em Portugal, por exemplo, era algo que seria praticamente impossível. Hoje já há várias ofertas em cima da mesa de investidores nacionais que conseguem acompanhar tickets de investimento de um Series A, por exemplo. E alguns até participam em rondas de Series B, etc. Portanto, já estamos a falar de vários milhões de euros de investimento. Quanto à facilidade de criar uma startup, eu acho que não há propriamente facilidade nenhuma em criar uma startup, não pelas questões burocráticas, mas pela loucura que é criar uma startup, não é? Arranjar um produto que consiga escalar em termos de negócio, ter essa ideia, desenvolver essa ideia, não é propriamente um trajeto para qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que goste bastante e consiga viver estes desafios e que consiga superar as dificuldades e os momentos loucos que existem durante esse percurso. Portanto, há aí, de facto, alguma dificuldade em alinhar um produto ou ter uma ideia de um produto. Ter ideias de produtos é fácil, não é? Ter ideias de produtos que sejam vendáveis e consigam escalar em termos de negócio é que é mais difícil. Concretizar depois essa ideia toda em termos de negócio, muito mais difícil é. Portanto, fora essa parte de loucuras e desafios que tem altos e baixos, a vida de um empreendedor é quase como andar numa montanha russa, não é? Temos dias em que somos os melhores do mundo, temos dias em que somos os piores do mundo. Portanto, em termos de emoções, conseguimos passar por todo tipo de emoções num dia. Conseguimos fazer, ou temos que fazer context switch de vários assuntos no mesmo dia. Podemos estar a falar de repente de manhã com um contabilista por causa de uma fatura, a seguir estamos a fazer uma coisa completamente diferente, ou até contratações, ou falar do business plan, da parte financeira, da parte de produtos e de requisitos de produto, desenvolvimento do próprio produto, etc. Portanto, há aqui uma série de desafios que de facto são desafios reais e que muita gente não está predisposta a esse tipo de desafios, mas no âmbito da parte de investimento, obviamente que está muito mais fácil hoje do que era há uns anos atrás. Concordas, Pedro? É preciso ser um bocadinho louco para criar uma startup? Sim. Desculpa. Não sei qual de nós. Avança, Pedro. Aproveitando, já te passo, Pedro. Sim, eu acho que a dose de loucura, acho que é algo que todos nós nesta área partilhamos, não é? Porque de facto, obviamente, não é um caminho fácil. Da nossa parte, e respondendo a uma das questões que tinhas colocado, Celso, nós optamos, ao nível do financiamento, sempre tivemos como prioridade financiar-nos de uma forma também orgânica, ou seja, financiar-nos com vendas e com clientes e não estarmos tão dependentes do financiamento de investidores para o nosso crescimento. Portanto, isso permitiu-nos, de certa forma, ir adiando um pouco, digamos, a execução de algumas rondas e, portanto, nós concluímos a nossa Série A o ano passado e neste momento a Série B, felizmente, não temos uma urgência para a fazer e acho que isso também permite encontrar os melhores investidores, porque às vezes não é só a questão de encontrar quem invista, é encontrar os investidores que trazem algo mais do que dinheiro, não é? Que trazem alguma sinergia, que trazem alguma abertura de portas em determinados mercados, não é? Que estão realmente engaged com o projeto, não é apenas mais onde eles vão fazer offloading de dinheiro porque precisam de investir e precisam de um sítio qualquer onde o fazer e, portanto, isso também acho que dá alguma liberdade adicional. Mas força, Pedro. Eu acho que eu em relação ao que foi dito sobre a criação de empresas, não subscrevo por baixo. O que eu gostaria de adicionar aqui é mais a questão de investimento, tal como tu também agora tocaste no tema. Eu acho que, e também pegando naquilo que disse o Nuno, se compararmos o que é hoje com o que era há 10 anos atrás, obviamente estamos numa posição muito melhor, não é? Contudo,
eu gosto e prefiro comparar o que é hoje com o contexto mundial de investimento em cibersegurança. E se excluirmos Estados Unidos e na Europa excluirmos, ou EMEA, se quiserem, excluirmos UK e excluirmos Israel, o que sobra é mesmo muito pouco. É mesmo muito pouco. E, portanto, isto já está a ser um problema em termos da discussão que está a haver a nível da União Europeia, não é? Portanto, das necessidades de investimento em cyber. E isto pode nos levar a nós ou quem estiver a empreender ou a pensar fazê-lo, a pensar desde logo na possibilidade de procurarem investimento noutras paragens, from day one, nomeadamente Estados Unidos. A J. Scrumber, em particular, começou com investimento em Portugal. Fizemos a última ronda recentemente, também com um follow-on dos investidores portugueses, mas o lead da Série A não foi em Portugal. Portanto, fomos buscar um dos maiores investidores europeus em cyber, que é a ACE, e foram eles que lideraram a ronda e que na verdade investiram a maior parte do montante que foram 15 milhões de dólares. Portanto, estamos satisfeitos, mas é preciso, sem querer bater demasiado no que é o investimento em Portugal, temos que reconhecer que liderar uma Série A em Portugal com montantes deste calibre já é um pouco difícil, ou ainda é um pouco difícil, não é? Sim, existe participação em Série A, existe participação em Série B até, mas não liderar rondas e não a maior parte do investimento. Outra coisa que é muito importante é a especialização. Eu acredito piamente neste momento que o que é melhor para as empresas portuguesas, startups portuguesas nesta área, é optarem por VCs que são especializados em cyber. Okay? Portanto, porque estão muito melhor ligados no setor a muitas outras empresas, são capazes de ser muito mais smart investors, né? Ou seja, não só adicionam dinheiro, mas que dão não só as ligações também, mas também percebem do negócio e conseguem realmente adicionar bastante às empresas. Na Europa temos alguns desses investidores, alguns deles são teus investidores e até meus. Não são muitos, de facto, na Europa especializados em cyber. Se calhar temos especializados em cyber, se calhar na Europa temos para aí uns 10 a 15, se tanto. Não são assim tantos. Felizmente em Portugal até temos um, que é nosso investidor, que é a Sonai, que uma das especialidades deles é precisamente a parte de cyber e tem investimentos avultados nesta área, que é bom. Uhum. Só complementando aqui, Celso, quando nós a Bitensec, né, nós surgimos com investimentos próprios, né? Felizmente ou infelizmente a gente não conseguiu investidor, né? Eu busquei muitas possibilidades e o que de fato o que deu certo, na verdade, foi a resiliência, né? Foi acreditar, né, que daria certo. Não foi simples, mas um lado muito positivo que eu agradeço, né, ao país, né, Portugal, às pessoas, né. Acho que o Jorge, por exemplo, né, foi uma pessoa que sempre esteve aberta aí para conversar, né, entre outros profissionais que eu conheci cá em Portugal, que possibilitou com que isso acontecesse, né? Na verdade, é interessante porque eu só consegui fazer com que essa ideia, esse sonho que eu tinha, né, de construir uma empresa com uma visão diferenciada, né, que é a visão que eu acreditava que tinha que ser, só aconteceu aqui em Portugal, né? Eu tentei no Brasil, por exemplo, criar uma empresa no Brasil, não deu certo, né, por N questões, né, mas cá em Portugal a gente é interessante porque a gente tem uma coisa aqui em Portugal que a gente não tem
em outros países, né? Porque assim, eu cheguei a fazer várias palestras, tá? No Brasil, França, Canadá, Uruguai, entre outros países, e eu conversei com muitos profissionais, né? Fui entendendo o mercado, né? Fui tentando perceber o que é que poderia dar certo nesses países, né? Será que... E cá em Portugal eu percebi, né, uma inovação, algo que possibilitaria, né, com que essa ideia fosse ser possível ser criada. E eu acredito que nós aqui em Portugal, nós temos um apoio, né, não só do governo, não fala um apoio financeiro, por exemplo, Portugal 2020, algo nesse sentido, porque eu também não consegui esses investimentos, mas a gente tem algo básico, essencial, né, que existe em Portugal, como, por exemplo, saúde, segurança, que, por exemplo, no Brasil a gente não, infelizmente, a gente não tem, né, essas questões. É muito difícil, né, a vida no Brasil é difícil, né, a gente tem medo de ser assaltado toda hora, tem, né, educação, bom, uma série de questões. Mas, então, assim, né, só para concluir aqui, o que eu tenho a dizer é que, assim, foi graças a Portugal, né, que a gente conseguiu construir, né, a empresa que é hoje. A gente ainda busca investidores, né, somente para a solução, que é o produto, mas até o momento a gente não tem nenhum investidor. Obrigado, Flávio. É bom ouvir isso, e é bom ouvir que Portugal tem sido uma boa casa para vocês. Acho que as coisas estão muito melhores do que há 5 e há 10 anos atrás. Verdade. Eu se calhar ia colocar um último tema ao painel, estamos a entrar na reta final, e Pedro Borges, eu sei que tens um limite de tempo, fica à vontade se tiveres que sair, acho que não tem problema. Ok. E o último tema que eu tinha para colocar ao painel, e é uma pergunta para todos, tem que ver com a questão da educação e com a questão da diversidade, e que são dois problemas distintos, mas também ligados um ao outro, eu acho. Obviamente que há uma falta enorme de recursos nesta indústria, mas também há um problema de diversidade. Aliás, está aqui hoje, infelizmente, e vergonhosamente, um painel constituído apenas por homens, não é? O que é que está certo, o que é que está errado, o que é que está por fazer no que diz respeito a formar mais pessoas e investir na educação que possa contribuir para termos mais profissionais no mercado, mais talento, e também como é que nós podemos, durante esse processo, trabalhar o tema da diversidade para que ele não seja um problema tão grande como é hoje, especialmente nas áreas tecnológicas. Eu, se calhar, Celso, começava, porque, como disseste, posso ter que sair. Eu sobre isso, e eu penso que temos assistido a um aumento, digamos, da capacidade formativa nesta área, embora, obviamente, infelizmente para todos nós, ainda bastante aquém das necessidades, e inclusive também com esta questão do Covid e do remote, que também veio transformar um bocadinho, porque veio, digamos, de certa forma, tornar o trabalho global e, portanto, aquela oferta formativa que era anteriormente feita para as necessidades locais passou a ser, em grande medida, consumida por players mundiais, né? e portanto, isso desnivelou um bocadinho daqui o mercado. Da questão de diversidade, eu acho que também é uma questão de tempo. Eu, na minha componente letiva, o que tenho verificado é que existe aqui digamos, um lag, um atraso em relação ao interesse que nós vemos digamos, de mulheres nesta área, que anteriormente se verificava, por exemplo, na área de engenharia informática. Eu penso que, sei lá, na década de 90, por exemplo, provavelmente os rácios homens-mulheres na área de engenharia informática não eram muito favoráveis, e nos últimos anos eu acho que as coisas inverteram-se, ou pelo menos atingiram uma paridade natural, começou a haver muito mais interesse. E eu acho que nesta área, sendo um nicho
digamos, dentro da engenharia informática, provavelmente iremos ver a mesma coisa, mas eu, na minha componente letiva, de facto, sei lá, vejo em turmas, vejo se calhar 20% de mulheres, portanto, eu penso que a questão está um pouco aí, não eventualmente ser uma área menos conhecida, digamos, ou que é percebida como sendo uma área, não sei, menos interessante, menos criativa, talvez, não sei, e portanto talvez haja essa percepção e não haja, digamos, não seja tão atrativa. Mas acredito que isso vai mudar, porque na engenharia informática acho que todos assistimos que isso gradualmente mudou e hoje nas organizações já é muito simples, temos uma paridade natural nas nossas equipas, que acho que todos nos congratulamos por isso. Portanto, deixava só essa minha opinião. Obrigado, Pedro. Eu creio que essa questão é uma questão muito pertinente e uma questão que alimenta o futuro, não é? E eu vou dar um passo atrás. Antes de começarmos a falar de formação de profissionais, eu gostava de falar um bocadinho de formação de pessoas. E eu acho que hoje em dia a cibersegurança deveria ser começada a ensinar nas escolas, porque a tecnologia é a extensão das mãos das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos futuros profissionais. Portanto, aí fica o desafio até da AP2SI, tentar exercer, junto do Ministério da Educação, e eu já fiz a minha parte, tentar contemplar conteúdos de cibersegurança para os miúdos desde o início. E isso, naturalmente, que começará também a desenvolver uma raiz de um potencial gosto para trabalharem no futuro em cibersegurança. On top disso, creio que hoje ainda não estão tão claros assim os caminhos que levem as pessoas a ser um profissional de cibersegurança. Quase todas as semanas sou contactado por alguém e muitas vezes pessoas que não vêm da área de engenharia informática, e reparem, hoje falámos de conformidade, falámos de processos, falámos de RHs, não precisamos só de engenheiros informáticos nesta área. E estas pessoas chegam a mim e dizem: pá, eu tirei um curso de gestão, mas eu gostava de ir para a cibersegurança. E eu acabo por explicar às pessoas os rumos que não são muito claros assim. Portanto, mais uma vez, eu acho que é importante estarem estruturados os caminhos e, naturalmente, existir uma maior oferta formativa, não é? Porque isto é que irá puxar, e é um investimento a curto e médio prazo, por forma a formar mais profissionais e também balançar essa questão que o Celso falava dos géneros, de eventualmente termos ainda mais mulheres na indústria, por forma a equilibrar a balança. Muito bem. Pedro, tens a mão no ar. Sim, eu concordo em boa parte com o que o Pedro disse. Eu acho que há uns anos atrás tínhamos realmente barreiras naturais que se colocavam a que houvessem mais mulheres nesta área, bem como na área de informática. Neste momento, embora não tenha data points, eu sinto que já não é assim. E na JScrumber existem de facto algumas mulheres já a trabalhar nesta área específica de cibersegurança. Eu acho que já temos formação, portanto temos cursos, temos muito mais cursos na área de cibersegurança, portanto na especialização de cibersegurança do que tínhamos antes. Esses cursos, acredito eu, não estão a introduzir nenhuma barreira específica às mulheres que não estejam a introduzir aos homens, portanto acredito que são justas nesse aspecto, portanto entram os melhores perante o que foram os requisitos desses cursos. Já temos empregos, portanto creio que ninguém daqui deste painel tem algum tipo de barreira a contratar mais homens ou mais mulheres, portanto neste momento a gente precisa de pessoas qualificadas e não há ninguém, acho eu, que tenha pessoas a mais, portanto estamos todos a contratar e à procura de talento. Portanto, o que é que falta? Faltam as mulheres. Faltam as mulheres interessarem-se mais por esta área, portanto agora que as barreiras têm vindo a ser retiradas, mas como sabemos isto necessita de tempo. Portanto, não basta retirar as barreiras, é preciso esperar, é preciso também
comunicar que de facto as mulheres têm uma palavra a dizer nesta área e convidá-las, se necessário, a virem também para estas áreas, porque elas têm todas as capacidades para o fazer. E na J-Scrambler eu tenho visto isso vezes sem conta, sejam homens, sejam mulheres, portanto o que interessa é que sejam bons profissionais, mas eu tenho visto vários exemplos de mulheres que não ficam em nada atrás dos homens nesta área. Muito bem. Obrigado, Pedro. Aqui no ponto da educação, acho que aqui no ponto da educação ainda há um certo caminho a fazer, não é? Apesar de começarmos a ver mais oferta, aliás, até está aqui o Carlos, que é diretor de um novo curso de cibersegurança que irá iniciar no próximo ano, no SCTE, mas o Rui também levantou aqui uma questão pertinente de começar a educação em cibersegurança muito mais cedo. Eu tenho um filho de 10 anos que tem uma cadeira de TIC, obviamente que sou eu o único que lhe fala em cibersegurança, o professor nunca falou, e isto tem que começar mais cedo. O Rui também tocou num ponto importante que tem a ver com as áreas, uma pessoa de gestão de querer seguir a cibersegurança, e eu acho que isso de facto é uma lacuna que nós temos aqui no mercado em Portugal. Nós temos um modelo de SaaS, Software as a Service, desenvolvemos um produto, nós precisamos muito de pessoas na área do negócio que tenham vivido isto, que percebam de cibersegurança. Quando nós falamos com pessoas na área de marketing, obviamente que para tentarem marketizar o nosso produto têm que perceber um bocado da parte técnica da coisa, porque senão não conseguem ter uma linguagem apropriada para o nosso target de clientes. E acho que nos faltam muitas pessoas com esses skills. Se calhar um modelo de educação em que no curso nós podemos seguir uma área de gestão, depois com um foco numa área técnica, por exemplo, um modelo misto, poderia servir para ajudar esta lacuna, por um lado. Por outro lado, à medida que vamos tendo mais startups e mais pessoas a trabalhar fora noutras startups e que comecem a viver um bocado estas experiências e tenham vivido o crescimento de algumas empresas bem-sucedidas, depois possam trabalhar noutras empresas e replicar esses mesmos essas mesmas coisas. Obrigado, Nuno. Estamos a ficar sem tempo, temos 2 minutos, e o que eu ia sugerir era fazermos uma ronda muito rápida, 30 segundos, algo como isso, pelo painel, com as vossas últimas palavras, e ia-vos fazer a pergunta aspiracional típica, que é o que é que vocês acham que é o futuro da cibersegurança? Onde é que vocês veem a cibersegurança daqui a 5 anos? Por favor, não digam blockchain, escolham outro tema. Quem quer começar? Pedro, força. Ok, pronto, não posso dizer blockchain, já me condicionaste, mas pronto, eu posso dizer então Zero Trust, que não gosto muito da palavra porque acho que é um chavão, mas o que normalmente é conotado como sendo Zero Trust é algo que é um bom sumário de coisas que são realmente importantes para o futuro de cibersegurança, que é mais o mindset, ou seja, hoje em dia as aplicações e as infraestruturas são compostas de muitas componentes, cada vez mais, portanto, bastante heterogéneo, e é um desafio brutal garantir que isto não cai tudo como um baralho de cartas, porque estamos a usar componentes que não deveriam ser trustable, não é? Portanto, aqui a segurança do supply chain, a gestão, o vetting de third parties, o vetting de code de third party components é um grande desafio que está em cima da mesa e eu ponho isto no futuro porque eu acho que isto vai demorar uns anos, não é? Porque isto em cibersegurança, o problema que a gente tem hoje é o problema que só vamos resolver nos próximos 5 a 10 anos, portanto eu ponho isto no futuro. Outra coisa que eu ponho também no futuro é o tema de data privacy. Portanto, nós estamos na infância das leis, como o RGPD. Na verdade, estas leis funcionam ainda muito mal
muito mal. Portanto, não basta escrever as leis. E a cibersegurança tem um papel e tem uma palavra a dizer aqui em adicionar tecnologia para ajudar a levar isto realmente onde queremos estar. Obrigado, Pedro. Flávio, últimas palavras, visão de futuro. Bom, primeiramente, assim, eu acredito que a inteligência artificial, né, vai contribuir muito para a área de cyber, né? Por exemplo, nós temos utilizado muito das tecnologias, né, de inteligência artificial para ler imagens, ler informações que vazam através de imagens, né? Validar informações de uma forma um pouco mais automatizada, né? E a própria regulação, né, da inteligência artificial que a União Europeia está fazendo, né? Então, eu entendo que o tema de inteligência artificial ela é um tema que tem muito para trazer de benefícios para a área de cyber, né? É algo não só para cyber, mas proteção dos dados, né? E assim por diante. E eu acredito que esse é um dos temas específicos que a gente tem se aprofundado muito para poder obter o melhor disso, né? Da inteligência artificial, do machine learning e assim por diante. Muito bem. Obrigado. Rui, comentários finais? Olha, de facto concordo com o que foi dito, nomeadamente pelo Flávio. Não vão haver pessoas suficientes para suprimir os novos desafios que nos vão crescendo na área de cibersegurança. Vamos ter que fiar-nos em inteligência artificial, em automação e também tocar no ponto dos estándares, porque reinventar a roda há cada vez menos tempo, cada vez menos espaço e, como tal, também creio que estándares, frameworks tecnológicos, por exemplo, no mundo do IoT, não faz sentido que os tipos que fazem os melhores ténis do mundo, que inventem o layer da IP, que inventem o layer de conectividade, devem reutilizar uma framework aprovada e standardizada na realidade. Muito bem. Obrigado, Rui. Nuno, tens a honra de fechar o painel. Sim, eu ia dizer o mesmo do que o Rui, portanto, acho que a parte de recursos, a parte de recursos é uma parte aqui crucial. Temos uma lacuna muito grande de recursos nesta área e acho que vamos continuar a ter, porque cada vez as necessidades são maiores, e a parte de automação e de orquestração vai ter aqui um papel crucial. Muito bem. Bom, parece que estamos sem tempo. Da minha parte foi um prazer, uma honra poder estar à conversa com todos os ilustres aqui presentes. Novamente, obrigado ao Jorge pelo convite e por ter organizado esta sessão. Acho que foi um debate interessante, eu gostei muito.